Oh, aleluia. Glória a Deus. É hoje, hein? É hoje. Você que trouxe Bíblia, abra ela. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, por favor. Tá bom? Quem achou Mateus capítulo 14, para não perder o costume, dá um glória do tamanho da sua vitória. Oh, glória. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, um texto muito conhecido. O Espírito Santo veio ministrando durante toda essa semana esse texto e confirmou hoje com essa tempestade. Até raio no sul de Dallas caiu. Os irmãos aqui do louvor chegaram um pouquinho atrasados e Deus veio confirmando essa palavra. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu para um monte para orar à parte. Chegando já tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram e disseram: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou algo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por cima das águas. Verso 29, ele disse: vem, Pedro. Descendo do barco, andou sobre as ondas do mar e foi em direção a Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Verso 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E quando subiram no barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Preciso repetir esse verso 33. Então aproximando-se os que estavam no barco, adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por esta palavra. Ele é digno de toda a nossa adoração. Meus irmãos, me empreste aqui um pouco da sua atenção nessa noite. O texto que ora acabamos de ler é conhecidíssimo da igreja do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22, para mim, é um dos textos mais lindos e emocionantes de toda a Bíblia Sagrada. Que texto é esse, pastor? O momento que os discípulos estão enfrentando uma perigosa tempestade. Quando nós falamos sobre tempestades, nós estamos nos referindo a uma tormenta, uma agitação, ou até mesmo um temporal. O dicionário Aurélio vai dizer que uma tempestade é algo assustador. Eu tenho certeza, se eu fizer aqui uma pergunta, quem aqui já enfrentou uma tempestade? Eu tenho certeza que todos nós vamos levantar uma de nossas mãos e vamos dizer: eu já enfrentei uma tempestade. Seja ela na área física, espiritual, material, profissional, espiritual, enfim, todos nós já vivenciamos tempestades. Duas coisas eu preciso destacar sobre elas. Primeiro, elas são inevitáveis. O que significa, pastor Paulo? Significa que elas chegam para o pastor da igreja como para o membro da igreja. A tempestade chega para o alto, para o baixo, para o gordo, para o magro.
A tempestade chega para todos nós. Em segundo lugar, elas são inesperadas. Elas chegam de súbito, de repente. Você nunca vai ver uma tempestade batendo na sua porta, tocando a campainha e dizendo: querido, querida, daqui a 5 dias eu chego, hein? Você nunca vai receber um WhatsApp da tempestade dizendo: olha, marca aí, 30 minutos eu estou chegando. Não, as tempestades acontecem de uma forma inesperada. É um luto doloroso na família, é uma perda radical financeira, é algo que acontece e deixa as nossas vidas de ponta cabeça. As tempestades acontecem. E o cenário que os discípulos enfrentaram essa tempestade é exatamente o mar da Galileia. Na verdade, esse mar é um lago de água doce, de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Em volta desse lago existem montanhas com até mesmo 300 metros de altura. E o que eu acho lindo é que no verso 22 o texto vai nos dizer que Jesus ordenou que os seus discípulos entrassem no barco. Se Jesus, ele ordena, é porque ele deu uma ordem. Significa que naquele dia ele não chamou Pedro, não chamou João, os demais discípulos. Ele disse assim: por favor, por gentileza, entrem nesse barco. Não, aquele dia ele ordenou. O evangelista Marcos, que escreveu o mesmo texto, ele vai dizer no seu evangelho que Jesus obrigou. Então Mateus escreve que Jesus ordenou, Marcos escreveu que Jesus obrigou. Significa que naquele dia Jesus não deu nenhuma escolha a não ser entrar no barco. Por quê, pastor? Porque nós, seres humanos, nós gostamos de escolhas. Só que vai chegar um momento na minha vida e na sua vida que Jesus não vai nos dar escolhas. Vai chegar um momento na minha história, na sua história, que Jesus vai dizer assim: ou entra no barco, ou entra, ou vai até o final, ou vai até o final. E pastor, por que você está dizendo isso? Porque quem sabe eu estou pregando aqui para alguém que saiu do Brasil diante de uma ordem de Deus. E você chegou para essa nação, veio nessa nação e está passando por tempestades, está querendo recuar, está querendo desistir. Só que eu já tenho uma primeira palavra profética para liberar sobre a tua vida: que você está proibido em recuar. Oh, levante bem alta a sua mão direita, me ajude a pregar. A mão esquerda também. Coloque a mão no ombro dessa pessoa que está do seu lado, chacoalha ele, balança ele e diga para ele: você está proibido em recuar, você está proibido em voltar atrás, porque o mesmo Deus que chamou, que ordenou, que disse entra no barco, é o mesmo Deus que vai garantir a vitória para mim e para você. Eu vim profetizar. Levante a mão, estou sentindo a graça de Deus. Deus está chamando uma igreja que não recue. Deus está chamando uma igreja que não volte atrás. Nós vamos prosseguir, porque quem deu a ordem foi Ele. Foi Ele que deu a ordem. Eles estão remando, pastora Tereza, eles estão remando. Eles obedeceram, Diego, eles entraram no barco. E o texto vai dizer que quando o barco estava no meio do caminho, no meio do percurso, uma perigosa tempestade aconteceu. E você já reparou que é exatamente no meio que os problemas acontecem? Você já reparou que é exatamente no meio que as adversidades aparecem? Você se recorda do filho da mulher sunamita? Ele morreu exatamente ao meio-dia, na metade de um dia. Você se recorda do profeta Ezequiel, profeta das visões? Deus levou Ezequiel não para o início de um vale, muito menos para o final de um vale. Deus levou Ezequiel para o meio de um vale. Você se recorda do profeta do avivamento, Abacuque? Quando Abacuque vai profetizar, ele não profetiza assim: Senhor, aviva a tua obra no início. Não. Aviva a tua obra no final também não. Abacuque vai profetizar: Senhor, aviva a tua obra no meio, porque no meio é agora que nós precisamos de avivamento. É agora, é nesse momento. O avivamento não é para amanhã, o avivamento é para hoje. Mas existem situações que vão acontecer no meio.
E quem sabe eu vim pregar para alguém aqui nessa noite. Espírito Santo, o Senhor está aqui, que está enfrentando uma tempestade. A porta se fechou, algo está dando errado dentro da casa. O advogado falou, o documento não sai. O médico disse, essa enfermidade é incurável. Quem sabe eu vim pregar para alguém que está remando, e a tempestade alcançou você agora. Pastor Paulo, o que eu faço? A tempestade realmente está balançando o meu barco, alcançou a minha vida agora. Você precisa fazer o que os discípulos fizeram. O que os discípulos fizeram, pastor? Eles não pararam de remar. Eu vou repetir até você dar glória. Eles não pararam de remar. E tudo que o diabo quer é que você pegue o remo, abandone ele. Mas eu vim profetizar para quem tem mão levantada, para quem tem glória a Deus, aleluia. Você não vai parar de remar. Levante a mão, estou profetizando. Pastor, vou remar pelo quê? Remar pelo teu casamento, remar pela tua chamada, remar pelo teu sonho, remar pelo teu projeto, remar pela tua empresa, remar pelos teus sonhos. Você não vai parar de remar. Quem pode aplaudir a Ele? Oh, aleluia. Libera essa palavra para alguém que está do seu lado. Diga, não para de remar. Continua, diga para ele, continue. A tempestade aconteceu, alcançou o barco. E você sabe o que eu acho lindo? É que quando eu estava lendo esse texto, Nequinho, eu observei que a tempestade, Rafaela, alcançou os discípulos mesmo eles obedecendo, Elza. E se a gente parar, irmã Simone, analisar, a gente vai entender que os discípulos não mereciam passar por isso. Eles fizeram tudo certo. Eles entraram no barco porque quem mandou, quem ordenou? Jesus. Então eles não mereciam passar por essa adversidade, na minha opinião, claro. Quer ver uma pessoa na Bíblia que mereceu enfrentar uma tempestade? Jonas. Porque Deus diz assim, Jonas, eu quero que você pregue em Nínive. Jonas acha que é dono do seu próprio nariz e vai para Tarsis. Ele enfrenta uma tempestade porque ele desobedece. Então não é porque eu obedeço, não é porque eu sou cheio do Espírito Santo, não é porque Deus está na minha vida que eu vou ficar livre das adversidades da vida. Só que tem um porém. Eu prefiro enfrentar uma tempestade na vontade de Deus do que estar fora da vontade dele com o diabo remando o meu barco. Eu vou repetir isso aqui. É melhor eu enfrentar uma tempestade dentro da vontade de Deus do que estar seguro fora da vontade dele, com o diabo remando o nosso barco. Sabe o que eu aprendo? Por pior que seja o vento, por pior que seja a tempestade, por pior que seja o mar, o melhor lugar para estar é com ele dentro do barco. Oh meu Deus, arrepiou tudo aqui, eu vou repetir. Por pior que seja o vento, a tempestade, o melhor lugar para estar é no barco com o mestre. Barco fala do centro da vontade de Deus, barco fala da igreja do Senhor, barco fala da intimidade que nós temos com o Espírito Santo. E sabe o que o Espírito Santo veio trazer aqui para a sua vida? Uma mensagem: por pior que seja essa dor, por pior que seja essa tempestade, não abandone o barco. Oh, eu estou sentindo a presença aqui. Não saia da presença, não saia do centro da vontade, porque uma hora ele vai se levantar e vai acalmar esse vento, vai acalmar essa tempestade. Oh, aleluia. Oh, glória. Então vamos permanecer no barco, porque a vitória vai chegar. Agora o que eu acho fantástico é que o texto vai nos informar que Jesus, Inácio, estávamos sentindo a sua falta, viu? Jesus chegou exatamente na 4ª vigília da noite.
Pastor Paulo, por que Jesus chega exatamente na quarta vigília da noite? É simples. Porque os judeus dividem a noite em 4 vigílias de 3 horas. A primeira vigília das 18 às 21. A segunda vigília das 21 à meia-noite. A terceira vigília da meia-noite às 3 da manhã. E a quarta vigília das 3 da manhã às 6 da manhã. Pastor, o que isso significa? Preste atenção para você pegar a revelação. Significa que os discípulos remaram a primeira vigília e não aconteceu? Eles remaram a segunda e não aconteceu? Nada. Eles remaram a terceira, imagino eu, exaustos, preocupados, e não aconteceu? Aí quando chega na última, na quarta, Jesus aparece para operar o milagre na vida deles. Pastor, não entendi. Jesus apareceu para os discípulos quando eles estavam vivendo o limite deles. Jesus apareceu para os discípulos quando eles estavam vivendo o limite. Você sabe o que significa o limite? Eu vou te explicar. Senhor, não aguento mais ganhar esse salário, eu quero algo melhor. Você sabe o que significa esse limite? É você querer se mudar para uma casa maior e na sua casa só tem um quarto. E você está dizendo, Senhor, eu estou no meu limite. Você sabe o que significa o limite? O seu limite é quando você tem alguém da sua família afastado. Aí você vê chegando bêbado, bêbada, e você fala assim, Senhor, eu não aceito, eu estou no meu limite. Você sabe o que significa o teu limite? É você estar aqui ilegal, você está esperando brincar, você está esperando uma liberação do governo, e você diz assim, eu preciso ver mamãe e papai, e você está no seu limite. Você sabe o que é você viver o seu limite? É quando você está trabalhando em um lugar e você deseja ganhar algo a mais para você dar um conforto para a tua família e você não tem. Aí você ora e diz, papai do céu, eu estou no meu limite. Mas para a vergonha do inferno, Deus me trouxe aqui nessa noite, porque limites serão quebrados. E hoje Ele está entrando aonde o homem não entra. Ele está entrando aonde o advogado não entra. Levante bem alto as mãos, porque eu estou sentindo a Shekinah dele aqui, eu estou sentindo a glória dele aqui. Eu vou te dar alguns minutos para você adorar a Ele, eu vou te dar alguns segundos para você entronizar a Ele, porque enquanto você glorifica, eu tenho uma notícia do céu. Ele está entrando nesse limite, Ele está quebrando. Rabaracandarácia, Derebaracandarácia. Pastor, Jesus entra no nosso limite, entra. O limite de Abraão era a morte de Isaac, Deus proveu o cordeiro. O limite de Moisés era o mar, Deus abriu, o povo passou, e do outro lado eles cantaram o hino da vitória. O limite de Ana era a sua esterilidade, Deus deu para ela um juiz, um profeta, um sacerdote. Eu estou falando de Samuel. O limite de Jesus era a sua morte, mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou entre os mortos. Não importa qual é o seu limite, Ele está entrando, Ele está entrando, Ele está entrando, Ele está entrando. Oh, é calaba, cantaraba. Ele está entrando. Vou esperar você adorar. Pula dessa cadeira, faz alguma coisa. Ele está na casa, Ele está entrando, Ele está quebrando o limite. Ele está dizendo, eu estou tirando obstáculo. Oh, eu vou esperar você falar em mistério. Eu vou esperar você falar em mistério. Ah, narabacandarácia. Levanta a sua mão direita, posição assim, ó, para receber. Eu estou tomado aqui nesse altar, e o Espírito Santo está ministrando aqui ao meu coração, que tem muita gente vivendo o limite e não aguento. E Deus está dizendo, é hoje que eu entro. Urabacai, Urabacandarácia, Urebecalaui. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus.
Jesus chega na quarta vigília. Ele está andando sobre as ondas do mar. Jesus chega na quarta vigília. E ele está andando por cima das ondas do mar. Uma pergunta: por que Jesus chegou andando sobre as ondas do mar? Isso parece ser simples, mas não é. Ele poderia ter ido nadando. Ele poderia ter ido em um outro barco. Mas ele faz questão de chegar andando sobre as ondas do... Por que, pastor? É simples. Porque eram as ondas do mar que estavam colocando medo nos discípulos. Eram as ondas do mar que estavam conspirando contra a vida dos discípulos. Eram as ondas do mar que estavam tentando acabar com os discípulos. Então prepara o glória a Deus, quando Jesus chega andando sobre as ondas do mar, Ele está dizendo: aquilo que está tentando colocar medo em vocês está debaixo dos meus pés. Aquilo que está conspirando contra vocês está debaixo dos meus pés. Aquilo que está amedrontando vocês está debaixo dos meus pés. Ergue a mão que eu tenho uma palavra profética para a casa do avivamento nessa noite. Essa enfermidade está debaixo dos pés dele. Esse desemprego está debaixo dos pés dele. Esse problema na família está debaixo dos pés dele. Eu vim pregar para alguém que acredita em palavra profética. Literalmente, Jesus está passando por cima dos problemas. Aleluia. Oh glória. Oh glória. No máximo eu peço para incomodar o irmão 3 vezes, mas hoje eu estou com vontade. Dedo de profeta para cima, aponta para essa pessoa que está do teu lado e diga: ele está passando por cima do seu problema. Descansa, diga para ele: descansa. Porque esse problema, diga para ele, esse problema está debaixo dos pés dele. Se ele pegou, ele vai dar glória. Olha para ele aí. Olha para ele aí. Se ele pegou, ele vai dar glória. Uri Rebnácia. Urabaracandaraui. Oh, aleluia. Jesus aparece andando sobre as ondas do mar. Os discípulos estão com medo. Os discípulos estão remando há bastante tempo. E quando ele se aproxima do barco, sabe o que Jesus vai dizer? Ei, tem de bom ânimo. Não é um fantasma, porque eles disseram: é um fantasma. Vocês estão olhando com a ótica da terra. Se vocês olhassem com a ótica do céu, vocês viriam o Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Mas esse é o problema: quando a gente olha com a ótica da terra, a gente enxerga problema, fantasma, adversidade. Mas quando a gente enxerga com a ótica do céu, a gente enxerga Ele. Mesmo que os ventos estejam fortes, a gente enxerga Ele. Ele está andando sobre as ondas do mar. Eu não sei você, mas eu estou quase voando aqui. E sabe o que eu acho fantástico? É que quando Ele chega, Ele vai dizer assim: ei, não tenham medo, sou eu. Essa colocação de Jesus, se referindo para os seus discípulos, sou eu, literalmente, no original, Jesus estava conversando com eles naquele dia, como Deus que apareceu para Moisés no Êxodo. O eu sou está aqui. E Ele vai dizer: mas não temais, não temais, sou eu. Pensa comigo, se Jesus está se aproximando, se existe uma tempestade, o que Ele deveria acalmar primeiro? A tempestade. Só que quando Jesus chega, Ele não acalma em primeiro lugar a tempestade. Ele vai acalmar os discípulos, principalmente os corações dos discípulos. Diferente de uma outra tempestade, quando Ele está dormindo na popa do barco, os discípulos o acordam e rapidamente Ele vai dizer: acalma-te mar, acalma-te vento. Só que nessa tempestade de Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, em primeiro lugar Jesus vai acalmar os discípulos. Por quê, pastor? É simples.
Porque às vezes nós enfrentamos tempestades que não estão do lado de fora, estão do lado de dentro. Tem gente que não consegue dormir direito, preocupado, preocupada. Tem gente passando batalhas espirituais e não está entendendo. Aquele dia que você fica assim, ó, aflito, aflita. O que está acontecendo, pastor? São tempestades que você está enfrentando que não estão do lado de fora, estão do lado de dentro. São situações que acontecem na minha vida, na sua vida, que nós precisamos liberar. Liberar o quê, pastor? Até mesmo um perdão. Aquela pessoa que te feriu, libera. Vai ficar guardando isso no teu coração? Libera. Pastor, mas ele foi o errado. Desce, libera. Libera. Nós precisamos, porque existem tempestades que estão fazendo com que os nossos corações fiquem aflitos. E o Deus cuja presença eu estou, Ele me trouxe aqui para te dizer: o mesmo Deus que acalma a tempestade do lado de fora, Ele vai acalmar a tempestade que está do lado de dentro. Vai ter gente aqui que depois desse culto vai voltar a dormir direito. Vai ter gente aqui que depois desse culto vai voltar a fazer as coisas tranquilas. Vai ter gente que depois desse culto aqui vai receber bênçãos. Por quê? Porque a tempestade que estava afrontando dentro, ela foi acalmada hoje. Pastor, ele acalma o mar? Acalma, mas também acalma o coração. Pastor, ele acalma o vento? Acalma, mas também ele acalma a tua mente, o teu coração. Ei, descansa. Descansa, Deus está trabalhando. Deus está agindo. Deus está agindo. Aí que eu acho fantástico é que Simão Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, quando ele avista Jesus, vai dizer assim: ah, Senhor, está tudo dizendo aí que é um fantasma, mas se for o Senhor mesmo, manda eu ir ao teu encontro. Mas tem um detalhe: eu não quero ir nadando, eu quero ir assim como o Senhor está vindo. Eu também quero andar sobre as ondas do mar. Imagine a cena: Jesus está andando sobre as ondas do mar. Pedro faz esse pedido e Jesus libera uma palavra: vem, Pedro. Eu imagino Pedro todo desengonçado, já colocando já o pé direito na água esquerda. Aí começa a andar sobre as ondas do mar. Pedro está andando sobre as ondas do mar. Pedro está andando sobre as ondas do mar. Vou repetir até você dar glória. Pedro está andando sobre as ondas do mar. Através de um pedido impulsivo, Pedro fez aquilo que os demais não fizeram. Através de um pedido impulsivo, Pedro provou aquilo que os demais não provaram. Através de um pedido impulsivo, Pedro vivenciou o sobrenatural que os demais não vivenciaram. Eu tenho uma pergunta aqui nessa noite: quem aqui você quer ser? Pedro ou um dos 11? Se você escolher ser Pedro, você vai contar testemunho daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Mas se você escolher um dos 11, você vai ser um narrador dos testemunhos das outras pessoas. Diga para essa pessoa que está do teu lado: você escolhe. E aí, Pedrão ou um dos 11? Pergunta a ele. Agora, se você quiser ser Pedro, você precisa fazer algo diferente. Você precisa se soltar. Porque tem gente que até para levantar a mão, né, tem que se soltar, irmão. Nós precisamos nos soltar, precisamos fazer algo diferente. Às vezes a mesma adoração, uma mãozinha direita para cá, esquerda para lá. E Deus está dizendo: aquele tempo lá na favela, quando você rodava no manto, no poder, você saía marchando no meio das irmãs do coque, entregava a profecia. E Deus está dizendo: eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade daquele tempo.
Ah, pastor, mas eu esfriei. Eu sei que a América é meio complicado, mas Deus te trouxe aqui para te animar de novo. Deus te trouxe aqui para te levantar de novo. Você não é um cubo de gelo, você é uma brasa viva tirada do altar. Eu estou pregando aqui para pessoas que vão impactar essa geração através de uma palavra profética que sairá dos teus lábios. Deus está nos chamando para andar sobre as ondas do mar. Agora, sabe qual é o problema? Que quando a pessoa anda, é igual aconteceu com Pedro. Pedro afundou, sim ou não? Aí tem um monte de crítico. Um monte de crítico. Ah, mas Pedro afundou, mas andou, irmão. Pastor, mas Pedro afundou, mas andou. Me mostra na Bíblia um outro homem, além de Jesus e Pedro, andando sobre as ondas do mar. Não tem? Pedro fez história. Mas sabe qual é o problema? Tem muita gente criticando. Tem muita gente com um olhar crítico. Sabe por quê? Porque estão hoje com os planos frustrados. Porque não fizeram lá atrás. Existem pessoas que hoje estão vivendo um trauma, estão vivendo uma crise na mente, porque tiveram medo lá atrás de andar sobre as ondas do mar. Pastor, mas eu vou afundar, e daí? Se Ele está chamando, anda. Vou repetir, se Ele está chamando, anda. Eu conheço muitos pregadores que pregam infinitamente mais do que eu, mas estão vivendo de uma forma frustrada hoje. Por quê? Porque tiveram medo de tentar lá atrás. Eu conheço pastores que fracassaram porque tiveram medo de tentar lá atrás. Eu vim profetizar, levanta a mão que eu tenho uma palavra profética. Deus está arrancando o medo que está sobre a tua vida. Você vai passar a andar sobre o sobrenatural, e você vai dizer: valeu a pena. Pedro está andando. Pedro está andando sobre as ondas do mar. Mas por que ele cai? Por que ele afunda? Porque ele olha para o vento. E por alguns instantes, a fé dele vai embora. Então Pedro, ele anda sobre as ondas do mar, mas ele repara no vento. E tem muita gente, irmão, que está andando sobre as ondas do mar e está afundando, sabe por quê? Está reparando os problemas que estão em volta. Problemas sempre vão ter. Diga para o teu irmão: problemas sempre vão ter. Pastor, fulano fez isso. Problema sempre vai ter. Você está afundando. Precisamos olhar para Jesus aqui, ó. Jesus está chamando. Jesus está chamando. Pastor, mas é isso, mas aquilo. Mas Jesus está chamando. E você está olhando para a esquerda, para a direita. Jesus está dizendo: vem, vem. Precisamos estar focados nele, porque senão a gente vai afundar. Precisamos estar focados em Jesus, senão a gente vai sucumbir. Dizia para uma pessoa essa semana: ninguém é perfeito. Precisamos progredir. Precisamos ir de encontro a Jesus. Aí sabe o que eu acho lindo? É que quando Pedro ele está afundando, pastor Márcio, Jesus pega pela mão dele e diz assim: homem de pequena fé, por que você duvida? Por que você duvidou? Ou seja, a dúvida também foi um dos motivos, porque a dúvida praticamente anulou naquele momento a fé de Pedro. Jesus pega na mão dele, pastor Alice, e coloca Pedro no barco. Quando Pedro está no barco, imagino eu, pastor Alex, Jesus vai liberar uma palavra sobre o vento: aquieta-te, vento. Por quê? Porque era o vento que estava causando aquela tempestade. E se você for estudar, se você for analisar, perdão, essa é a melhor colocação. Sempre quando a gente fala em vento, o que nos lembra? Prova, não é isso, Fátima? Dificuldade, adversidade, situações adversas, sim ou não? Não sei se você já usou essa palavra para alguém. Você observa o irmão, está passando por uma luta, o vento está soprando, você fala assim: aquele irmão está na prova, porque o vento está soprando.
Então a gente sempre assimila o vento, a provação, a situação a de... Só que quando a gente lê o verso 33, eu descubro algo muito interessante. Se você pegar isso aqui, você pegou tudo. Porque quando Jesus acalma o vento, no verso 33 vai dizer assim, que os discípulos de Jesus disseram: és verdadeiramente o filho de... E eles começaram a adorar a Jesus. Isso aqui é uma confissão dos discípulos. E que eu acho interessante que eles já foram chamados há muito tempo, viram Jesus operar milagres, só que depois de uma experiência com o vento, com uma tempestade, eles tiveram uma experiência que eles nunca tiveram. Porque eles vão dizer: és verdadeiramente o Filho de Deus. Pastor, não entendi. Vai entender. Quem sabe eu vim pregar para alguém aqui que o vento está soprando, a adversidade está balançando o teu barco, você está dizendo assim: esse vento veio para me destruir. Eu vim como profeta te dizer: esse vento veio para trazer para você uma experiência que você nunca teve em Deus e com Deus. Eu vim liberar uma palavra desse altar, que esse vento não é para destruir você. Já tem gente com as duas mãos levantadas. Eu estou profetizando: esse vento não é para acabar com o teu barco, esse vento não foi para destruir a sua família, esse vento não foi para destruir o seu trabalho. Jesus está dizendo: eu permiti esse vento porque eu queria te dar uma experiência que você nunca teve comigo. É por isso que crente tem que ser sábio. Quando o vento soprar, você tem que olhar e dizer: esse vento é porque Deus quer fazer algo novo na minha vida. Esse vento é porque Deus quer manifestar o seu amor, a sua gratidão na minha vida. Se coloca sobre os seus pés com esse irmão aí. Se coloca sobre os seus pés. Pegue na mão dele, por favor. Eu quero orar por ele e por ela. Pegue na mão dele e dela. Isso. Senhor, eu não sei qual foi a tempestade que o seu filho está enfrentando. Eu não sei qual é a adversidade que o seu filho está enfrentando, mas que o Senhor possa fazer algo novo na vida dele. E após esse vento, após essa tempestade, Senhor, eu tenho certeza que o seu filho vai vivenciar experiências novas contigo. Pai, enquanto o teu filho, a tua filha ora um pelos outros agora, fecha o corredor igual a irmã Bárbara fez ali. Fecha o corredor. Pegue na mão. Isso. Eu estou sentindo algo aqui de Deus aqui. Fecha o corredor. 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 Isso. Garra na mão desse crente. Garra, não fica sozinho não. Garra na mão desse crente. Garra. Garra na mão dele. Vamos adorar a Jesus, depois eu oro. Garra na mão dele. Interceda por ele aí, vai. Não abandone o barco. Interceda por ele, vai. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Interceda por ele. Interceda. Não abandone o barco. Não abandone o barco. Pois esse teu desejo fale em línguas. Vai servir de testemunho. Fale em línguas. Alguém de novo, Ele vai restaurar. Alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Cante, você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Levante a mão dele o mais alto que você puder. Faça isso. Você não está segurando a mão de alguém qualquer. Você está segurando a mão de um campeão, de uma campeã de Deus. Tu vai sair daqui de pé,
com experiência. O fogo vai pegar. Começou lá. Quem tem poder de Deus passa, quem não tem recebe. Vai. Quem tem poder de Deus passa, quem não tem recebe. Passa, passa poder, vai. Isso, passa poder. Passa poder. Passa poder. Urabacandaracia. Urabaracandarabaixa. Fala em línguas. Fala em línguas. Fala. Vai pegar. Urabacandaracia. Restaurar o sonho de alguém. De novo. Levanta a mão dele, solta. Você não vai parar, vai. Você não vai parar. Você não vai parar. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Oh, quem pode aplaudir a Jesus? Senhor, abençoa o teu filho, a tua filha. Que ele possa sair hoje daqui mais firme do que nunca, mais forte do que nunca, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém.